Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos continuar a nossa correção da prova do Enem de 2014, a prova cinza, a prova de matemática. No vídeo anterior, nós havíamos feito as 5 primeiras questões e agora nós vamos continuar indo da questão 141 até a questão 145, tá? Então vamos lá. Primeira questão, a questão 141. Desse bloco de 5 questões que a gente vai ver hoje, é a que dá um pouquinho mais de trabalho, né? E conforme eu já havia falado anteriormente, a gente tem que prestar atenção nas informações que são dadas no enunciado da questão. Então, vamos lá. Um pesquisador está realizando várias séries de experimentos com alguns reagentes para verificar qual o mais adequado para a produção de um determinado produto. Cada série consiste em avaliar um dado reagente em 5 experimentos diferentes. O pesquisador está especialmente interessado naquele reagente que apresentar a maior quantidade dos resultados de seus experimentos acima da média encontrada para aquele reagente. Então, a gente vai ter que trabalhar com a média por reagente. Após a realização de 5 séries de experimentos, o pesquisador encontrou os seguintes dados. Então, observem. A gente vai ter que ver a média encontrada para cada reagente, porque a gente vai ter que usá-la na comparação. E a gente vai ter que ver também os experimentos, tá? Para poder comparar depois com a média. Então, vamos lá. E aí a gente tem a tabela. Você observa que o experimento 1, ele foi feito com o reagente 1, com o reagente 2, o 3, o 4 e o 5. Também o experimento 2, experimento 3, experimento 4 e experimento 5. Observe que os experimentos estão nas linhas da tabela e os reagentes nas colunas. E a gente precisa da média de cada reagente. Então, a gente vai ter que pegar, para fazer a média do reagente 1, por exemplo, a gente vai ter que fazer essa soma, 1 mais 6, mais 6, mais 6, mais 11, e depois dividir por 5. A gente vai fazer a mesma coisa com o reagente 2, com o reagente 3, com o reagente 4 e com o reagente 5. E a pergunta dele é, no caso, qual reagente que vai atender as expectativas do pesquisador, né? Que vai ter maior número de experimentos acima da média, tá? Observem que é acima da média. Bom, então aí tem o cálculo que a gente realmente tem que fazer, né? Média para o reagente 1, a gente pega a coluna do reagente 1, soma todos os resultados, divide por 5, a mesma coisa para o reagente 2, para o 3, para o 4 e para o 5. E aí você obtém essas médias, a média de cada reagente, tá? Que a gente vai usar nas comparações. Bom, e aí claro, a gente montei uma tabelinha, mas você poderia fazer de outra forma. E aí eu peguei o reagente 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, os experimentos. Eu fui observando, de acordo com o valor que era obtido, se ele ficava acima da média. A gente pode observar que, por exemplo, o reagente 1, só no experimento 5 ele está acima da média. O reagente 2, ele em 4 experimentos está acima da média. O reagente 3, o reagente 4 e o reagente 5, em 3 experimentos, ele está acima da média relativa, né? Então, o que a gente vai... Nesse caso, o que satisfaz as condições, o que tem mais situações em que ele está acima da média do reagente, de acordo com o experimento, é o reagente 2, que ele tem 4 situações onde isso acontece. Então, o reagente que vai atender às expectativas do pesquisador é o de número 2. Portanto, a resposta correta é a letra B. Bom, próxima questão. Questão 142. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica obtido pelo produto entre o consumo e o valor da tarifa, o consumo em quilowatts-hora e a tarifa também, adicionado a COSIP, contribuição para o custeio da iluminação pública. Conforme a expressão, inclusive, ele dá a expressão valor do consumo, é o valor do quilowatt-hora vezes o consumo mais essa taxa que é a COSIP. E aí ele dá os valores da COSIP de acordo com a faixa de consumo, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um consumo de 90 kWh, ela vai ter uma taxa de COSIP de R$ 2, tá? Muito bem. Bom,
E aí vamos ver o que ele vai falar. Suponha que uma residência, todo mês, o consumo seja de 150 kWh e o valor do quilowatt-hora seja 50 centavos. Tá? O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. E aí o comando da questão, qual deve ser o consumo máximo em quilowatts-hora dessa residência para produzir a redução pretendida pelo morador? Bom, então primeiro a gente tem que calcular quanto está sendo gasto atualmente, né? Qual é o valor da tarifa dele. Mas também é ideal a gente fazer o seguinte, a gente observar essa tabelinha que ele deu do consumo, né? A gente pode fazer também um intervalo de valor para pagamento da conta. Né? Então, por exemplo, faixa de consumo até R$80. É 80 vezes 50 centavos. O máximo que vai ter a conta aí é R$40 a conta, né? Que você não tem taxa de COSIP. De superior a 80 e até 100. Então, de 80 a 100, 80 aberto aí, né, que seriam R$40, o máximo 100, 100 vezes meio dá 50, mais os R$2,52. E a gente monta essa tabela com os valores, né, a faixa, né, o intervalo do valor que seria pago. Muito bem. No caso essa pessoa, ela consumiu 150 kWh, então ela está na última faixa, 150 vezes 50 centavos, que é o valor, né, dá R$75, mais o 4,50, que é o valor da taxa, R$ 79,50. Só que ela quer reduzir em 10% o custo da compra. Então, na verdade, você pode ou tirar 7,95, que é tirar 10%, ou multiplicar por 0,9 ou 0,90, que é calcular 90%, que corresponde a, no caso, 90% do 79,50, né? E aí vai dar o valor que ele quer que fique a conta, R$ 71,55. Se a gente observar, esse valor, ele está entre os R$ 52,00 e R$ 73,00, portanto, na terceira faixa, né? E o que ele quer? Ele quer, como a gente quer que fique esse valor, e nessa faixa o valor da COSIP é de R$3,00, a gente pode pegar os R$ 71,55, tirar os R$3,00, né? E esse valor resultante, R$ 68,55, dividir por 0,5, dando o valor do consumo que ele deve ter, que é 137,1 kWh, e que corresponde à alternativa C. Observem que aí na resolução eu montei uma equação, mas essa equação, na verdade, é exatamente esse raciocínio que eu falei. Eu peguei os R$ 71,55, eu tirei os R$3,00 da taxa, e o valor resultante eu dividi por 0,5, que é para ver exatamente o valor do consumo, né? Bom, vamos para a próxima questão. Questão 143, uma questão até de gráfico agora, né? A gente está trabalhando com um gráfico de segmento nessa questão. E ele fala o seguinte: um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Vocês observem que começa na segunda e vai até o domingo, tá? Muito bem. E a pergunta, o comando da questão, em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Para a gente saber qual dia em que isso vai acontecer, a gente tem que saber o total por dia. Então, a gente vai ter que fazer a soma do total de bactérias que a gente tinha da bactéria 1 e da bactéria 2 em cada dia, né? Então, verticalmente. Bom, aí olhando de novo para o gráfico, e aí eu fiz uma tabelinha aqui embaixo, você pode ir vendo os valores, a gente vai somando o valor da bactéria 1 com o da 2. Por exemplo, na segunda-feira, 1.250 mais 350, na terça-feira, 1.100 mais 800, e assim sucessivamente. E aí a gente tem esses resultados totais aí. Como ele quer o dia em que isso foi máximo, isso ocorre com 1.900, e é na terça-feira. Portanto, resposta certa é a letra A. Essa era uma questão mais fácil que as anteriores, né? De interpretação de gráfico. Questão 144. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se comunicam como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo, ou seja, são dois cubos.
A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da aresta da parte cúbica de cima. Então, por exemplo, a aresta da parte do cubo de cima, se eu chamar de A aresta do cubo de baixo é 2A. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Ou seja, é uma questão que trabalha com volume e a gente vai ter que fazer uma associação com a vazão, né? O tempo que leva para encher que quantidade de volume. Bom, muito bem, conforme eu tinha falado, se eu chamar de A e 2A, respectivamente, as arestas do cubo superior e do inferior, o que vai acontecer? O volume do cubo superior é A ao cubo, e o do cubo inferior, que é 2A ao cubo, vai dar 8A ao cubo. Ou seja, o volume inteiro é 9A ao cubo. Como ele fala que a torneira já encheu metade do cubo inferior, e o cubo inferior tem volume 8A ao cubo, a torneira já encheu 4A ao cubo. Ela levou 8 minutos para fazer isso. Ou seja, se ele perguntasse a vazão da torneira, né? A vazão da torneira seria 0,5 meio ao cubo por minuto. Muito bem, mas aí o que a gente observa? Se a cada minuto enche meio A ao cubo, a cada 2 minutos enche 1A ao cubo. O que falta ser enchido são 4A ao cubo do cubo de baixo e mais A ao cubo do de cima, então 5A ao cubo. Se 1A ao cubo eu levo 2 minutos, 5A ao cubo eu vou levar 10 minutos. E aí a resposta correta é a letra B. Vamos para a próxima, que é a última questão desse bloquinho. Diariamente, uma residência consome 20.160 WH. Essa residência possui 100, é uma unidade de medidas para células solares. Essa residência possui 100 células solares retangulares de dimensões 6 centímetros por 8. Então, cada célula tem dimensão 6 centímetros por 8, são 100 células. Cada uma das células produz ao longo do dia 24 WH por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário? Para que ele atinja esse objetivo, ele deve acrescentar células, retirar células e, no caso, quantas, certo? Bom, a gente primeiro vai ver qual é o consumo que essa quantidade de células solares que ele tem permite, e aí a gente vai comparar, se for maior ou menor que o consumo dele, a gente vai ver o que ele tem que fazer. Bom, então vamos lá. A residência tem 100 células, né? Todas elas têm dimensão 6 centímetros por 8 e cada uma delas produz ao longo do dia 24 WH por centímetro de diagonal. Bom, se a gente usar Pitágoras, né, uma célula com lados 6 centímetros e 8 centímetros, cortando lá para a gente achar a diagonal e fazendo Pitágoras no triângulo retângulo, a gente vai encontrar que a diagonal de cada célula mede 10 centímetros, né? Nesse caso, uma célula daquelas ao longo do dia vai produzir 24 vezes 10, 240 WH por dia. Muito bem. Como a residência consome 20.160 WH no dia, dividindo pelos 240, pelo consumo, né, pela produção de cada célula no dia, dividindo pelo 240, a gente chega a esse 84. O que é 84? É o número de células que você vai precisar para esse consumo. Ou seja, ele tem mais célula do que ele precisa. Na verdade, se a gente pegasse as 100 células e multiplicasse pelo 240, a gente veria que dá 24 mil. Então, ele consome menos que isso. Ele só precisa de 84 células. Então, na verdade, como ele tem 100, ele tem 16 células a mais. Então, ele poderia retirar 16 células. E a resposta correta é a letra A. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.